A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um estudo da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Elenilton e vou estar por aqui com você para junto nós estarmos passando por mais essa lição. A lição de hoje, ela é a lição de número 8 e ela tem por título A Disciplina na Igreja. No texto áureo, ele diz para nós o seguinte: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus 12, 5. A verdade prática, ela nos diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Amém? Que maravilha, né? Nós vamos estar hoje passando por essa lição. E a leitura bíblica em classe, ela está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo do 5 ao 13. E a palavra-chave dessa lição é disciplina. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos estar falando no decorrer dessa lição sobre disciplina, e fique comigo porque você vai ver que essa lição ela é de grande valia, tem muita coisa boa até o final dessa lição, eu posso te garantir, né? E sem mais demora, porque é muita riqueza na lição dessa semana e nós precisamos passar o melhor possível por ela. A introdução, ela diz para nós assim: nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Olha que interessante, né? Nós já vemos aqui na introdução, vem dizer para nós que a disciplina é algo necessário como prática na igreja cristã, mas vem sendo esquecida e negligenciada. Só parando por aqui, a gente já vê aí coisas que são muito fortes da gente buscar e entender. Por que a disciplina tem sido esquecida, assim, meio que entre aspas, né? E negligenciada? Ela tem sido esquecida porque, de certa forma, né, ela é muito mais negligenciada. Às vezes, se deixa de aplicar a correção que se deve aplicar, simplesmente porque é alguém de influência na igreja, ou porque a liderança da igreja tem medo de perder membro, porque a pessoa, se for chamar atenção hoje, né, aquilo que a gente estava falando na última lição, existe muito aquele mimimi no meio do povo de Deus e tudo é motivo para se aborrecer. Então muitos hoje, às vezes com medo de perder o membro na igreja, deixa correr frouxo, mas o que acontece? Acontece que fica uma igreja doente, uma igreja fraca, sem força, sem condição nenhuma de dar um bom testemunho de Cristo, né? Fica uma igreja que a gente não sabe definir o que ela é, simplesmente por conta disso. Porque hoje estão muitas das vezes, né, priorizando a quantidade e esquecendo da qualidade. Então já é algo muito sério que a gente está vendo só aqui na introdução. E um pouco mais abaixo aqui na introdução diz: o resultado disso são igrejas fracas. É como nós já falamos, a igreja ela vai ficando fraca. Mas fraca como assim? Não tem testemunho. E com isso acaba o povo não desejando mais também vir para o Evangelho, porque olha muitas das vezes para o nosso meio e já não vê aquela diferença que via antes, né? Eu estou vendo lá pessoas que
fazem tudo que eu faço aqui e continuo do mesmo jeito, então eu vou continuar aqui onde eu estou. Mas é necessário que eles olhem para nós e vejam a diferença, para que possam desejar vir ter um encontro verdadeiro com Cristo. Aqui nessa lição nós vamos ter 3 tópicos, e o primeiro deles tem por título a necessidade da disciplina bíblica. O segundo tem por título o propósito da disciplina bíblica. E o terceiro, as formas de disciplina bíblica. Nós vamos estar passando por cada um deles e agora nós vamos estar no primeiro tópico. A necessidade da disciplina bíblica. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, disse o Senhor. Deus é santo, como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente na nossa pecaminosidade, se evidencia. Ou seja, quando Deus se faz presente na nossa vida, quando Deus se faz presente no nosso dia a dia, o nosso pecado ele aparece. E é isso que muitas vezes as pessoas têm medo, né? Não gostam de ser confrontadas naqueles que estão errando. Então, elas se escondem, evitam buscar a Deus, evitam ir para a casa de Deus, não porque não querem ter a mudança, mas porque quando a gente tem a nossa vida, não vou dizer assim, a nossa vida exposta, mas diante do próprio Deus, né? Aquilo confronta a gente tem aquela dificuldade, né? Se Jesus chegar diante de nós, o nosso pecado ele aparece, é impossível ficar encoberto quando a gente olha isso. A igreja, irmãos, ela foi instruída a adotar a disciplina como medida para preservar a sua identidade cristã, bem como para manter como coluna e firmeza da verdade. E que verdade é essa, irmãos? É a palavra de Deus, né? A disciplina ela precisa ser mantida para que a palavra de Deus não venha cair em descrédito, porque quando a disciplina falta, o descrédito entra, porque as pessoas vão olhar, vão ver e normalmente vão criticar por causa de algo que não está sendo corrigido no meio do povo de Deus. O que lá fora é comum, para Deus é pecado, não funciona. Então a gente entende que a disciplina ela é necessária para que haja um caráter santo no meio do povo de Deus. Deus chamou o povo para viver em santidade assim como Ele é santo. E nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos manter a nossa mente voltada para Deus dessa maneira. Aqui o segundo subtópico ele vai dizer assim: a igreja é santa. Santo também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo. Ao formar o seu povo, tanto na igreja como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Louvado seja Deus. Esse é exatamente o significado da palavra santidade, separação, né? Às vezes a pessoa pensa assim: ser santo é ser alguém que tem aquela vida que foi só ali para a igreja e depois, quando ela morre, a gente faz dela uma imagem, coloca no pedestal, faz petições. Não, não é nada disso não. Ser santo é viver separado, separado do pecado, né? O ser humano, enquanto ele está aqui na terra, ele é passivo de errar, é passivo de pecar. Mas a diferença para aquele que é santo, sabe qual é? É que aquele que é santo, ele não busca o pecado o tempo todo. A pessoa que vive em santidade, ela vive lutando contra o pecado. Ela vive buscando a melhor maneira de viver, diferente daquele que vive assim a sua vida de maneira dissoluta, sem se preocupar com o pecado, sem se preocupar com o dia a dia, sem se preocupar com o amanhã. Esse busca todas as formas de viver, muitas vezes em pecado, não se importa se o pecado chegar na sua porta, né? Bate e abre com mais rapidez, com mais facilidade.
E não é isso que deve ser. A vida do ser humano, ela não deve ser assim. Aquela pessoa que busca viver fora do pecado, em santidade, ela busca exatamente isso, viver fora do pecado. O terceiro subtópico diz para nós assim: quando a igreja não disciplina. A santidade faz parte da identidade do cristão. A falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge a imagem do crente mundano, ou seja, o crente carnal. Na verdade, esse adjetivo revela o fato de que o crente está sem disciplina. Ou seja, quando a igreja não pratica disciplina, ela permite que aquela imagem, conforme nós falamos antes, do crente, as pessoas vão olhar e vão falar: poxa, para que eu vou ser crente? Ele está fazendo tudo que eu faço aqui, ela está fazendo tudo que eu faço aqui, né? Chega no trabalho, não dá um bom testemunho de crente. Chega na escola, não dá um bom testemunho. Na rua, não dá um bom testemunho. Como vizinho, como marido, como esposa, como filho. E se você não dá um bom testemunho, as pessoas vão olhar e vão falar assim: para que eu quero ser crente? Para que eu vou entregar minha vida para Jesus? Não tem mais diferença dessa pessoa para mim. Antes, olhava e via diferença. Hoje, olho e não vejo mais. Então, eu não quero ser um crente. Então é esse que é o problema. Quando a igreja não pratica disciplina, ela deixa que o nome de Cristo seja jogado na lama. Porque a verdade é essa, o que acontece é isso. O nome de Jesus ele fica exposto, porque as pessoas não veem diferença. Então não querem saber do Evangelho. E hoje nós vivemos um problema muito sério. Porque hoje tem um tal de não tem nada a ver que está destruindo a vida dos crentes, né? Muitos hoje, em vez de querer mudar o comportamento do mundo, está querendo mudar o seu comportamento em relação ao mundo, trazendo práticas mundanas para o meio da igreja, para a sua própria vida, né? E isso não é bom. Isso não é bom porque nós sabemos que se não houver essa separação, não existe santidade, né? Porque a santidade é exatamente isso. E a partir do momento que eu começo a gostar dos costumes do mundo, a praticar os costumes do mundo, seja na minha maneira de falar, seja na minha maneira de viver, de vestir, né? Minha maneira de proceder no trabalho, no famoso toma lá da cá, exatamente assim eu estarei já pronto para denegrir a imagem do Deus Todo-Poderoso. E por quê? Porque eu não vou estar vivendo em santidade, eu não vou estar vivendo como um cristão. E assim a imagem do Senhor ela fica manchada, e a igreja mais ainda. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque esse tal de não tem nada a ver vai arrastar multidões e multidões de pessoas para o inferno, um local que não é preparado para nós, porque a Bíblia diz que esse lugar está preparado para o diabo e seus anjos, e para nós o Senhor ele preparou o paraíso. Só depende da nossa escolha. Vamos lá? O tópico 2, ele diz assim: o propósito da disciplina. Um dos propósitos da disciplina é manter a honra de Cristo. O 2, frear o comportamento pecaminoso. E o 3 é não tolerar a prática do pecado. Vamos ver esses subtópicos, porque eles têm muita coisa a falar com a gente. Manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Está na carta aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 24. Mais adiante nós vamos ver que diz assim: não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem com isso incorra em julgamento divino. Olha, irmãos, quanto ao pecado ser tratado no crente, isso causa desonra, nós já falamos. Mas existe algo aqui também muito sério que a gente tem que observar. O pecado,
quando ele não é expurgado da vida da pessoa, quando ele não é tirado, existe, irmãos, um julgamento divino preparado para cada um de nós. Não adianta a gente pensar que vai ficar tudo bem. Tem muita gente que diz assim: ah, Deus é amor, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Pode, claro que Deus é amor, mas você esquece também que Deus, ele é justiça e é fogo consumidor. A Bíblia também diz isso. Quando lembrar que Deus é amor, lembra também dessa parte. Quando você lembrar que eu posso tudo naquele que me fortalece, está lá escrito na Bíblia, e é verdade. Você pode tudo. Mas você também tem que lembrar de uma coisa, que você também pode ser responsável por cada um dos seus atos, e você vai responder por cada um deles. E quando a gente não repreende o pecado da nossa vida, do nosso meio, quando a gente não fala com o irmão, não chega até ele, não corrige ele, não ajuda ele a caminhar, a gente está ajudando ele a ir de passos largos para o mundo. E todo pecado vai ter o seu julgamento. E para piorar, irmãos, às vezes tem muita gente que esquece de uma palavra que está na carta escrita aos Gálatas, né? Que Deus não se deixa escarnecer, que tudo como plantar, isso também colherá. Tem muita gente que brinca, né? E quer viver e fala assim: ah, a hora que eu enjoar disso que eu estou fazendo, eu corro para a igreja, eu peço perdão e Deus vai me perdoar, porque Deus é amor. Você acha que Deus não sabe que você está brincando com Ele? Que você está zombando dele? Se atente a essa palavra. Cuidado. Não estou para te amedrontar não, mas eu estou para te falar a verdade. Porque o pecado ele precisa ser tirado, né? É por isso que existe a disciplina na igreja, sempre existiu, desde lá do tempo dos apóstolos. Desde os tempos dos apóstolos. A disciplina ela é praticada para quê? Para que haja santidade no meio do povo e para que o povo viva. Não é para que a pessoa morra, não, muito pelo contrário. É para que viva. Porque o pecado traz a morte, mas a vida em santidade ela traz vida através de Cristo Jesus. Frear o comportamento pecaminoso. O pecado, irmãos, é algo extraordinariamente contagioso. Olha bem, isso aqui é algo muito sério, porque o pecado ele contamina, ele é como uma doença. É só a gente olhar lá atrás, né, no Jardim do Éden, Eva pecou, atraída pela serpente, e nós vemos que Adão pecou atraído por Eva. Ou seja, o pecado ele contamina, ele alastra, ele é como uma erva daninha, e ele alastra com muita força, com muita velocidade. Então, se você tiver alguém no seu meio, né, dentro da igreja, e você não corrige aquela pessoa, o outro que chegou ali, ele vai olhar e vai falar assim: poxa, se fulano está fazendo e está tudo bem, não tem coisa, eu também posso fazer. Aí já olha o outro: não, eu também posso ir devagarzinho por aqui, porque de qualquer forma não tem ninguém olhando, não tem ninguém percebendo, não tem ninguém também fazendo nada, então tá tranquilo, né? Se um faz está tranquilo, o outro faz está tranquilo, então eu tenho uma concepção comigo. É preciso que haja correção. Porém, a correção ela tem que ser da seguinte forma, trazendo para um ditado popular aqui do nosso interior, onde a gente vive: pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Então o que acontece? A correção ela é para todos. E às vezes uma pessoa ou outra é protegida, conforme a gente falou lá na introdução, por uma coisa, por outra, por uma classe social mais elevada, por um bem, por ser parente, por conta... Não, isso aí não deva funcionar dessa maneira. A correção ela tem que ser aplicada, porque ela ensina a pessoa a pegar o caminho certo, a andar de maneira correta. E a gente precisa andar nesse caminho, entrar por ele, porque a Bíblia diz que apertado é o caminho que conduz à salvação, mas que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, se tiver muito espaço, tiver muita facilidade, foge. Foge se você estiver querendo ter uma vida com Deus, porque a facilidade, meu amigo,
não vai te levar até Ele. Pode ter certeza disso. Agradeça quando você é corrigido, porque a Bíblia deixa bem claro para nós que Deus corrige a quem Ele ama e a quem Ele tem como filho. Vamos lá para o terceiro. Não tolerar a prática do pecado. O apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de seus membros. Olha bem que coisa séria. A consequência disso é que esse pecado acabaria em enfraquecendo a igreja. Uma coisa que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Se a igreja não pratica a disciplina, ela fracassa. E por que ela fracassa? Porque os membros ficam fracos, irmãos. E o que vai acabar acontecendo? Vão voltar para o mundo, ou os que nasceram na igreja vão sair, vão querer conhecer o mundo, vão querer buscar as coisas do mundo, porque as bandejas do mundo, elas são para satisfazer a carne, né? E não adianta a gente querer mentir, querer dizer, falar, é ruim para isso, é ruim para aquilo. Para quem quer viver no mundo, o mundo vai te oferecer muita coisa. Você só não pode esquecer de uma coisa, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que se constitui amigo do mundo, vivendo todas essas coisas, todos esses prazeres que satisfaz apenas a carne, esquecendo da santidade, esquecendo dos mandamentos, de tudo aquilo que o Senhor ensina, você se torna um inimigo de Deus. E quando chegar aquele grande dia, aí é que sim vai ser feita a diferença. Porque lá no livro de Malaquias, o Senhor deixa escrito para nós que lá no último dia nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E isso é muito duro, irmãos. Isso é muito triste. Precisamos ter muito cuidado para poder não cair nessa rede, nessa armadilha que o inimigo faz, apresentando as bandejas do mundo. Fuja disso. Fuja disso. Ainda há tempo. É tempo de você pegar o caminho. Deus, ele tem aberto uma porta para você. O tópico 3, ele diz para nós assim: formas de disciplina bíblica. Disciplina como um modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Olha, irmãos, como é importante a disciplina ser aplicada como forma de correção. Por quê? Porque todo pai, toda mãe ama seu filho, não quer ver o seu filho perdido, né? No mundo das drogas, do alcoolismo. Pai nenhum quer isso para os filhos. Então o que ele faz? Muitas vezes é disciplina. Ele coloca de castigo, tira algo. Ele pune da maneira dele. A mãe pune da maneira dela. Por quê? Porque quer que o filho seja alguém, quando crescer, tenha uma vida boa, bem preparado, que estude. Da mesma forma é Deus. Deus, o que Ele tem preparado para nós não é nessa vida, mas é depois dela. É a vida eterna, sem sofrimento, sem dor. E nós precisamos nos preparar para isso. E como Deus nos prepara para isso? Muitas das vezes, nos arrochando, nos chamando da disciplina. Às vezes tem pessoas que falam assim: tá bom hoje, mas amanhã tá difícil, e a coisa não muda e eu faço. Sabe por quê? Muitas vezes que a sua vida é dessa maneira, Deus conhece a mim e a você. E às vezes, se Deus deixar muito frouxo para mim ou para você, a gente não anda, a gente esquece dele, né? A gente vai querer viver do nosso jeito. Então, de vez em quando, ele vai lá e dá uma puxadinha, sabe para quê? Para lembrar: você precisa de mim, porque senão você não vai alcançar a salvação, não. Firma seu pé aí, segura seu passo. Eu estou segurando seu pezinho para você não se perder. Como pai, eu estou te guiando. É assim que Deus faz. É por isso que é importante a disciplina como forma de correção na nossa vida. Porque só assim, irmãos, nós vamos conseguir chegar
diante de Deus. Se deixa fácil? Se deixa frouxo? Duvido. Porque o ser humano tem a memória muito curta, esquece muito fácil, esquece muito rápido dos benefícios de Deus, da bondade de Deus. Se a coisa estiver somente boa, já era. É por isso que Deus faz dessa maneira. E é por isso que a igreja precisa disciplinar os seus membros, chamar para conversar, né? E ir aplicando a disciplina de maneira gradual, porque é assim que tem que ser. Porque como igreja do Senhor aqui na terra, nós precisamos, irmãos, e devemos viver em santidade. O crente, quando comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento errado e contínuo. É verdade, irmãos. Quando a pessoa pratica algo de errado e não recebe uma correção, ela vai continuar praticando, vai continuar fazendo, está tudo bem. Conforme a gente já falou antes, está tudo bem, não tem problema nenhum. Podemos continuar. Faço hoje, amanhã, depois, né? E está tudo certo. Mas quando ela é corrigida, ela para, opa, deu certo não. Tem alguma coisa aí e eu vou precisar mudar isso aqui. Ela é alertada. Assim, o pecado ele não vai ser conforme aquela erva daninha que a gente falou. Ele não vai alastrar, ele vai ser podado no começo. Ali, ó, cortado embaixo. É assim que tem que ser. A disciplina como forma de restauração. Irmãos, como forma de restauração, a disciplina cumpre um importante papel de sarar a pessoa que está ferida. Porque o pecado ele causa uma ferida no ser humano. Ele causa uma ferida na gente. Ele causa tristeza, ele causa vergonha. E quando a pessoa ela é disciplinada com amor, irmãos, porque a verdade é essa também, a disciplina precisa acontecer com amor. Não é você chegar e tratar a pessoa de qualquer forma, né, e só enfiar o dedo na ferida e torcer. Não, nada disso. Não é assim não. Você pega uma pessoa que está doente, uma pessoa que está acidentada, está toda estrupiada, você leva ela para o ponto-socorro, chega lá, o médico chega cutucando, enfia na mão, lá está machucando. Não. Primeira coisa que vem, limpa aquela ferida ali, com cuidadinho, com carinho, vai conversando com o paciente e dessa maneira ele vai se ajeitando, vai acalmando o paciente. E daí a pouco, sabe o que acontece? O paciente está bem, está tranquilo, já foi tratado, levanta dali, feliz, vai para sua casa, em perfeito estado, né, de restauração. Ou seja, aquela ferida existe ali, mas já não está correndo mais risco de morte. A pessoa está ferida, mas está sendo tratada com amor, né? Assim é o pecado, é a ferida espiritual. Às vezes a pessoa recebe essa ferida e se ela não for tratada com carinho, não for tratada com amor, essa ferida leva ela à morte. Mas quando ela é tratada dessa maneira, com certeza ela é restaurada. A disciplina faz isso. Uma disciplina com amor, uma disciplina com carinho, né? Ela faz com que a pessoa seja restaurada. E nós devemos atentar para isso. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina também é conhecido como cirurgia. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai dentre vós os iníquos. Está em 1 Coríntios 5,13. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Assim, o indivíduo que perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano, em Mateus 18:17,
Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente, excluído por esse processo disciplinar, e a igreja a qual fazia parte. Olha, irmãos, isso é uma coisa muito triste, né? Conforme eu falei, é muito importante que a pessoa ela seja disciplinada com amor, com carinho, né? E quando tudo isso falha e a pessoa insiste, porque tem pessoas que são obstinadas no pecado, irmão. E ela é obstinada também na desobediência, não aceita opinião, não aceita conselho, não aceita nada. Ela parece que, assim como a gente fala aqui no nosso interiorzão, como eu já falei, parece que ela coloca um tapa-olho, igual o burro de charrete, e não enxerga mais nada para o lado. Ela só quer ver aquilo que ela quer. Então ela acaba chegando nesse ponto, e isso é muito triste, né? Ela já passou por todas as outras fases e acaba passando pela exclusão, né? Que é ser retirada do rol de membro da igreja. Por que isso, irmão? Para que não haja escândalo no meio do povo, né? Conforme a gente sempre fala, se você faz algo, você escandaliza não apenas a igreja, né? Material em si, mas o próprio Cristo, o próprio Deus, que é quem te chamou para viver uma vida de santidade. Então, quando tudo mais falha, né? Quando já não há mais solução, já não há mais meios para se lidar, é necessário que haja a exclusão, né? Muitas vezes, hoje, conforme foi falado na introdução, a gente não vê acontecer esse tipo de prática, né? Mas é necessário que aconteça, porque o próprio Deus açoita e corrige aquele a quem Ele ama como filho. Então Ele dá para nós o exemplo, e nós precisamos seguir, não como a primeira prática, ir lá e isso não. Precisamos primeiro tratar, cuidar, tentar curar aquela ferida. E no último estágio, se não for possível, aí aquele membro precisa ser tirado, para que ele não contamine todo o resto do corpo. É assim que é feito, né? Às vezes alguém tem um mal no corpo, é necessário ser amputado parte daquele membro para que o restante do corpo possa viver. Assim também, nós como corpo de Cristo, necessitamos desse mesmo tipo de procedimento. Por quê? Porque às vezes um membro desse infectado com um problema grave pode ir trazendo problema para todo o corpo. Então o que se faz? Se tira esse membro para que todo o corpo possa viver. Assim como é o corpo humano, é também o corpo de Cristo. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Que o povo possa viver em obediência e santidade, para que isso não seja necessário acontecer. Porque é muito triste você ver alguém, né, sendo desligado, sendo afastado por desobediência, ou por até mesmo por uma certa arrogância, conforme a gente já falou, mas que Deus tenha misericórdia e possa trazer, né, o entendimento, e que não haja esse tipo de necessidade, porque o próprio Deus ele fala que Ele não quer que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos. A conclusão, irmãos, ela diz para nós assim: nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que o seu povo seja santo. Que coisa linda, né, irmãos? A igreja, uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o cheiro de Cristo. Ou seja, irmãos, se a igreja não tiver a disciplina, a essência do Evangelho não está nela. Porque ela precisa caminhar em santidade. E a igreja, quando ela não tem disciplina, quando ela não tem correção, certamente também não existe no meio dela santidade. Porque assim como a igreja lá atrás de Corinto, onde Paulo repreendeu, ela está aceitando o pecado e convivendo com ele no meio da igreja. Então, com isso,
ela perde o perfume de Cristo. Mas que as nossas igrejas possam estar atento a isso, a esse ensinamento, e ficar atento à correção de todas as formas necessárias para que possa haver vida e força no meio do corpo de Cristo. Que Deus abençoe você que esteve até aqui, neste momento, conosco, passando por mais essa lição. Que Deus te cubra com graça, com glória, com poder e com virtude. Que te fortaleça e que guie seus passos sobre a terra dos viventes. E que tudo aquilo que você fizer para o bem seja próspero, seja abençoado por Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E a paz do Senhor. Fique com Deus.